Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um podcast e essa noite estamos aqui com o empresário João Rodrigo. Tudo bom, João? Como vai? Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. É um prazer estar aqui, né, esse podcast super bem estruturado, recente. Opa, muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai trazer um excelente conteúdo aqui. Com certeza. E hoje nós vamos falar sobre o ICNR, né, João? Isso, exatamente. Como é que surgiu o ICNR? Então, o ICNR é o seguinte, a gente tem uma atuação, né, se chama Instituto de Compliance Notarial e Registral, e a gente atua com foco nos cartórios. Então, antes do ICNR, que já tem 3 anos, desde 2020, eu tive uma atuação como advogado especializado em direito notarial e registral, atender cartórios. Então, eu percebi que os cartórios precisam de uma atenção especializada. Com isso, né, eu sempre buscava iniciativas, assim, às vezes fazer pesquisa, escrever artigos, treinamentos, com foco em ajudar os cartórios a cumprirem ali bem as suas atividades. Em 2019 surgiu uma legislação lá, que é o Provimento 88, quem é dos cartórios vai entender, que inseriu os cartórios no sistema de combate à lavagem de dinheiro. E eu vi que era uma coisa diferente das normas, que não bastava só você interpretar ali simplesmente e cumprir. Você precisava ter um programa de compliance, né? Fazer treinamentos internos, fazer políticas e tudo mais. E daí surgiu a ideia do ICNR para auxiliar os cartórios como um braço educacional, assim, na minha atuação como advogado, e posteriormente como uma empresa de consultoria. Só que aí, com o advento ali, a publicação e a entrada em vigor da LGPD, principalmente em 2020, esse passou a ser o carro-chefe da atuação ali do Instituto. Quer dizer, a gente passou a atender principalmente as demandas relacionadas à implementação e à manutenção da proteção de dados nos cartórios. E tendo ali os nossos primeiros clientes na parte de curso, a gente passou a avançar também na consultoria e na prática de encarregado de dados. Qual seria a grande missão do ICNR? Não, o ICNR ele tem um propósito que vem se desenvolvendo aí nesses anos de atuação, que é criar uma sociedade mais segura, ou auxiliar que a sociedade inteira seja mais segura por meio da atuação com os cartórios. Então, os cartórios, eles tendo segurança interna, eles conseguem contribuir para que a sociedade inteira tenha mais segurança jurídica, tenha os direitos respeitados das pessoas. Então, a nossa visão, né, o nosso projeto é ser a empresa brasileira que mais contribui com a segurança dos cartórios. E a gente vai chegar a essa visão cumprindo diariamente a nossa missão, né, que é justamente ajudar os nossos clientes a terem essa segurança interna, terem muita tranquilidade, inclusive, para a sua atuação, através dos nossos programas de compliance. E o que o ICNR faz? Então, o ICNR ele tem uma atuação ampla, do ponto de vista ali de treinamentos, não apenas relacionado com a LGPD, a gente também tem treinamentos e publicações, e uma atuação de consultoria com outras normas de compliance, parte de ética, da parte de combate à lavagem de dinheiro. Mas, nos últimos anos, a grande procura, o carro-chefe ali do ICNR, é a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem várias formas dos cartórios se valerem ali da nossa empresa, várias soluções que eles podem buscar. A mais comum é justamente aquele projeto de início e fim, que a gente chama de implementação da LGPD, em que a gente faz um cronograma, né, dentro do cartório, faz todas as políticas que são requeridas, a gente faz uma análise cartório a cartório, um mapa de riscos e todas aquelas etapas que quem já conhece o assunto sabe lá do provimento 134 do CNJ. Mas a gente sabe que não basta também só fazer uma adequação, a gente precisa manter essa adequação, essa conformidade ao longo dos anos, ao longo do tempo. E com isso a gente tem o nosso segundo serviço, que é o encarregado de dados. Quer dizer, o cartório precisa ter uma pessoa como encarregado de dados, alguns têm interno, muitos preferem esse serviço terceirizado, por ter uma série de vantagens de uma equipe, não é uma pessoa só, uma equipe, é multidisciplinar e tudo mais. E a grande maioria, né, cerca de 90% dos clientes que procuram a adequação, continuam com a gente nessa manutenção dessa adequação com o encarregado de dados.
E também a gente tem um portfólio de outros produtos, como treinamentos ao vivo, treinamentos gravados, cursos gravados, e-books, livros. Já temos 5 livros publicados em diferentes áreas aí. E também nós temos muito conteúdo gratuito. Quer dizer, a nossa proposta justamente, antes da pessoa confiar na gente para nos contratar, muitas vezes quer ver a nossa qualidade, como que a gente trabalha. E a gente tem muito conteúdo gratuito nas redes sociais, nos nossos eventos, online. Então nos acompanhe, eu tenho certeza que a gente vai entregar muito valor para você e você vai ver que se aquilo é no gratuito, quando for o pago, com certeza vai ser ainda muito mais valor para o seu cartório. A LGPD já tem 3 anos. Como é que está esse contexto da Lei de Proteção de Dados? A lei realmente pegou? Então, nós tivemos um grande avanço no que diz respeito à regulação, à legislação de proteção de dados. Se a gente olhar o Brasil em relação a outros países aqui da América Latina, em relação principalmente aos países da Europa, o Brasil estava bastante defasado há alguns anos nessa questão de proteção de dados pessoais. Com a LGPD, trouxe um novo contexto, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também teve uma série de regulamentações específicas para os setores, né? Então, inclusive nos cartórios, nós temos a regulamentação do CNJ e das corregedorias estaduais. Mas muita gente que eu sei que é profissional dessa área de proteção de dados tem uma visão um pouco pessimista. Teve um grande avanço regulatório, mas na prática as pessoas não estão dando devida importância. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que é um processo que tende a ser um pouco mais longo. Você não muda uma cultura continental, de um país continental como é o Brasil, com milhões de pessoas, do dia para a noite, né? Você tem um processo. Eu gosto de associar isso ao que aconteceu, por exemplo, com o Código de Trânsito. Então, nós temos um Código de Trânsito que vai fazer cerca de 30 anos já, está próximo de 30 anos, e a gente sabe que não bastou publicar essa lei para que as pessoas no dia seguinte passassem a usar cinto, as pessoas passassem a dirigir de uma forma segura. É um processo longo, né, de conscientização, de regulamentações, inclusive de multas que são aplicadas. E ainda assim, sempre vai ter gente que vai descumprir, que não vai atuar corretamente e vai lá tomar as sanções por causa disso. E veja, o Código de Trânsito então, tem 30 anos e ainda a gente não alcançou nem perto de 100% de segurança no trânsito. É óbvio que uma lei que tem 3 anos, né, 10 vezes menos, ela não vai trazer um contexto de segurança e proteção de dados 100%. Né? Então, a gente tem que respeitar esse processo. Agora, o que eu acho, né? Enquanto muitas empresas e muitos cartórios já buscaram adequação, já estão avançando nisso, ou às vezes não tiveram caixa por causa da pandemia, por exemplo, para fazer essa parte aí de compliance, mas buscaram, à medida da sua possibilidade ali, orçamentária, do seu contexto, uma adequação, esses já estão saindo à frente. Né? Então, quando vão surgindo problemas que são imprevisíveis, esses cartórios, as empresas, esses órgãos públicos vão estar mais preparados. Então, o que eu vejo é que quem é proativo, né, sempre está numa situação melhor. João, você falou aí sobre os cartórios, né? Quais as dificuldades dos cartórios com relação à LGPD? Então, eu posso dizer assim, com certo conhecimento de causa, não porque eu tenho só um conhecimento dos cartórios ou um conhecimento da LGPD, eu tenho uma especialização nisso, tenho certificações para atuar nessa área, mas principalmente por um conhecimento prático, de atender aí mais 50 cartórios. Se a gente for ver dos nossos eventos, nossos livros, nossos clientes são mais de 3 mil cartórios que a gente dimensiona, que a gente impactou com o nosso trabalho, tirou dúvidas, sabe, esclareceu coisas pontuais, fez trabalhos ali de vários meses, anos nesses cartórios. A gente pode dizer que a gente tem um conhecimento de causa disso. E eu poderia dizer que tem 3, né, dificuldades principais para o cartório se adequar à LGPD ou manter essa adequação, e principalmente para manter essa adequação. A primeira delas é o cartório ter uma clareza do projeto de adequação, do projeto de manutenção. Então, ter um plano de ação claro, com um cronograma e que seja uma coisa realista. Então, muitas vezes a pessoa ela tem 2 extremos, né? O cartório, no caso a equipe ou o titular do cartório, ou não faz nada, esse assunto eu vou empurrando para baixo do tapete, e com isso só vai aumentando seus riscos, né? Sempre fica aquela
pendência que incomoda. E no fim das contas o cartório está sujeito ali a sanções e todas as coisas que podem acontecer pela desconformidade. E tem um outro lado que o cartório fica desesperado, eu quero adequar da noite para o dia, o que também não é factível. Ou também vai ter uma implementação fake, né, que a gente diz que é uma coisa meio padronizada que não atende, que não treina a equipe nem nada. Então, aí, o primeiro passo é estabelecer um cronograma, né, factível que você vai conseguir cumprir. O segundo elemento, né, é você ter uma consistência. Então, não adianta só você ter uma iniciativa, né? Isso é muito bom, mas você tem que ter acabativa, como o pessoal fala, né? Então, na verdade, o segundo passo a gente tem consciência de que os cartórios, assim como as empresas, a principal preocupação deles não é com a LGPD. O cartório tem que fazer os atos dele, tem que fazer ata notarial, tem que fazer registros, tem que fazer protestos, etc. E a LGPD ela acaba sendo um assunto secundário. Isso é normal, mas é secundário, mas não quer dizer que não seja importante. Então, o grande desafio tudo bem, cada cartório tem um contexto, às vezes não pode se dedicar por muitas horas ali a sua equipe a essa questão da LGPD, às vezes tem outras demandas, outras normas que vão surgindo e demandam uma atenção, um foco ali do cartório, mas a questão é nunca deixar, que a gente chama da peteca cair, né? Quer dizer, tudo bem, então você não conseguiu ter toda a velocidade que você queria, não deixa o projeto parar 100% e vai lembrar disso daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, como alguns fazem. Mesmo que contrata consultoria, né, a pessoa deixa de se preocupar com o assunto e depois fica surpreso que assim, não está sabendo o que está acontecendo. Na verdade, tem uma constância, né, com tudo que você vai fazer. A pessoa vai fazer um projeto para emagrecer, né, ela vai fazer um plano de emagrecimento. Se ela se desligar daquilo, se simplesmente parar de comer saudável, ela vai voltar a ter um sobrepeso, né? Se a pessoa for fazer um projeto ali financeiro, se ela começar a gastar, a sair do seu planejamento orçamentário, ela vai ficar endividada. Então, é a mesma coisa em relação à LGPD, né? Então, ter uma consistência. Tudo bem, eu não consigo ter total foco nisso, mas pelo menos eu volto àquela situação periodicamente. Todo mês eu tenho uma iniciativa, toda semana, se possível. A terceira coisa é o principal desafio, na verdade, que ele é um desafio que só pode ser superado ao longo dos anos e com muita energia, muita insistência, muita conscientização, que é a mudança dos hábitos que estão ali arraigados, né, dos hábitos consolidados. É normal, quando as pessoas elas trabalham num ramo, né, por exemplo, no ramo dos cartórios é muito comum ter pessoas que têm décadas de experiência e de estudo sobre aquele tema, que elas têm formas de trabalhar e que elas já viram na prática que deu resultado para a vida delas, para a vida dos clientes, para a vida dos outros colegas de trabalho. Então, essas pessoas, principalmente que já têm uma vivência maior, que já têm uma experiência, os resultados alcançados, elas têm uma certa dificuldade de mudar aquele jeito que eles alcançaram esses resultados, né? Só que o que acontece? A sociedade vai demandando atualizações, né? E a LGPD, no caso, ela traz uma necessidade de mudar alguns hábitos, né? Por exemplo, se eu sempre tinha hábito de atender os meus clientes pedindo tudo quanto é documentação por WhatsApp, isso é uma coisa positiva, eu estou tentando atender eles de uma forma célere ali, né, para ter um bom atendimento, alcançar o resultado mais rápido, mas eventualmente isso pode não ser o ideal do ponto de vista da proteção, da segurança daquelas informações que estão sendo trocadas ali, né, pelo WhatsApp. Isso para citar apenas um exemplo, tem inúmeros exemplos de segurança da informação, às vezes um papel que é descartado, que não deveria ser descartado, às vezes uma anotação que é feita num rascunho, a pessoa quer poupar, né, ali os recursos do cartório, utilizando um documento como rascunho, mas isso aí às vezes pode gerar uma violação. Eu faço um rascunho e no verso tem aquelas informações de pessoas que podem estar sendo violadas e distribuídas para pessoas que não deveriam ter acesso. Então, e a gente sabe que não adianta só papel, né? Papel e formalismo. Então, tem uma série de políticas aqui, eu tenho treinamentos e tenho certificados, mas se aquilo não alcança realmente um grau de conscientização em que no cotidiano, com as pequenas coisas que as pessoas vão fazendo,
elas não mudarem esses hábitos para garantir a proteção de dados. Então, o grande desafio é, ok, mesmo que eu já tenha iniciado e terminado o projeto, é você constantemente ficar relembrando as pessoas e cobrar dessas pessoas na prática que elas mantenham, né, um alto grau de proteção de dados dentro ali do seu cartório. E isso vai implicar uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento que a gente precisa manter e insistir nela para que ela tenha resultados. Então, por exemplo, nossos clientes encarregados de dados, a gente faz treinamentos trimestrais com essas equipes, né? E com isso a gente vai aos poucos mudando. E um último apelo, né, em relação a isso é a questão do titular do cartório e do substituto, que são ali a gestão do cartório, né? Essas pessoas têm um papel fundamental, que elas são muito visadas, elas são elas que dão o tom da cultura ali, do comportamento, daquela forma de trabalho do cartório. Se essas pessoas elas não dão um exemplo, né, o bom exemplo ali em relação ao LGPD, de cumprir certinhas orientações, de estar presente nos treinamentos, de ler e cumprir as políticas. Se as pessoas não fazem isso, fica muito difícil conscientizar a equipe, porque a equipe se pauta naquelas pessoas que são assim, os gestores, né? Então, se o gestor não dá importância, o pessoal acha que é tudo pro forma, que eu só vou assim fazer para cumprir tabela. Se o gestor dá importância, isso a gente tem muitas situações de clientes nossos, que são titulares de cartório, que são lá a primeira pessoa na fila ali na fileira ali do treinamento, essas pessoas fazem perguntas, que leem as políticas e conversam com a equipe. Esses cartórios estão num nível bem mais avançado de segurança e proteção de dados. E quando o contrário também é verdadeiro. Ok, João, e falando sobre o ICNR, ele utiliza alguma metodologia específica? Não, justamente para superar essas dificuldades, né, a gente foi... O que é uma metodologia? É uma forma da gente trabalhar, né? Tem uma teoria por trás, mas também tem muita prática que a gente vai consolidando ao longo da nossa atuação. A gente tem 4 elementos básicos que a gente chama de método ICNR, né? O primeiro deles a gente utiliza sempre uma equipe multidisciplinar. Então a LGPD, né, talvez nem todos saibam, tem uma parte jurídica, uma parte de governança e uma parte tecnológica. Então a gente sabe que não é completa uma adequação LGPD que seja apenas um desses aspectos, apenas tecnológica, apenas organizacional, apenas jurídica. A gente precisa de tudo isso junto. Então, é muito conveniente que a gente tenha uma equipe integrada, né, de profissionais da área jurídica, da área de tecnologia, e desde o início a gente tem, então, pessoas dessas diferentes áreas dentro da nossa equipe. Não é como muitas vezes acontece no mercado, em que se faz umas parcerias externas, assim, eu faço a parte jurídica, você é de TI, e a gente não se conversa muito, fica uma coisa um pouco estanque, né? A gente tem essa integração, então a gente acredita que isso seja uma grande vantagem, porque quando o cartório ele precisa de alguma orientação, a gente já discutiu isso numa equipe com pessoas de diferentes experiências, com certificações em diferentes áreas, pessoas da área jurídica, tecnológica e tudo mais. Então, isso a gente acredita que traz um grande diferencial. Outro aspecto do nosso método é que a gente se pauta na atuação em padrões internacionais de boas práticas. O que significa isso? São padrões como as normas ISO, por exemplo, COBIT, ITIL, essa parte aí tecnológica de processos, que são padrões validados no mundo todo, ou seja, pessoas, organizações que utilizaram esse tipo de práticas, né, alcançaram resultados bons com eles e foram validados por muita experiência e muito estudo em cima disso. Então, por que a gente vai reinventar a roda, né? Os regulamentos do cartório ele fala assim, eu tenho que ter uma política de segurança da informação, mas ele não diz o que é uma política assim na prática. Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que escrever dentro de um documento chamado Política de Segurança? Então, onde a gente vai encontrar isso? Nesses padrões. Você poderia inventar uma política, você poderia colocar lá no ChatGPT, você poderia copiar um modelo que todo mundo usa igual, copiar de outro cartório, outra empresa, mas você pode se pautar nesses padrões, né? E com isso ter uma coisa muito mais robusta, validada, com fundamento, inclusive, científico e de experiência. Agora,
não adiantaria nada disso se a gente não tivesse um foco no extrajudicial. A gente sabe que o cartório não tem que cumprir apenas a LGPD, né? É uma lei. O cartório tem a lei dos notários registradores, a lei de registros públicos, todos os códigos de normas, né? Que é um negócio tão denso, tão grande, que se você imprimisse e jogasse em alguém, você provavelmente mataria aquela pessoa, né? É muita legislação. Então, a gente não pode, que nem ter um cobertor curto, né? Cobrir a cabeça e descobrir os pés. Então, a ideia, o terceiro elemento do nosso método é justamente o foco no extrajudicial. A gente tem até uma atuação pontual para outras organizações, mas o grande foco do ICNR são os cartórios. Então, a gente procura adaptar o que tem de bom nesses padrões de boas práticas, nesses conhecimentos multidisciplinares, na realidade dos cartórios, para que os cartórios tenham uma implementação robusta, uma implementação que vai atender toda a legislação que ele tem que atender, e não apenas essa parte de proteção de dados. E, por fim, tem um quarto elemento, que é um elemento novo. Ano passado, por exemplo, a gente não tinha instituído esse elemento assim como parte da nossa metodologia, era esses 3 que eu falei, mas ele sempre fez parte da nossa atuação, e a gente viu que isso era bom, né, e que a gente queria instituir, que é o grande diferencial nosso. Tudo isso que eu falei não adiantaria também se a gente não tivesse clientes satisfeitos e a gente não tivesse uma personalização à realidade de cada cartório. Então, o quarto elemento é o atendimento personalizado. É óbvio que, como qualquer projeto de compliance, e até no caso dos cartórios que tem uma regulamentação bem detalhada, a gente tem muitos padrões. Então, a gente tem um padrão, uma política de segurança da informação, padrão. A gente tem uma minuta contratual, padrão. Só que a gente sabe que a forma como a gente vai prestar o nosso serviço, ela pode ser customizada. Essas políticas, essas cláusulas que eu falei, elas também em si mesmas podem ser atualizadas, customizadas, e a gente eventualmente faz isso. Mas, principalmente, no andar ali do projeto, as dúvidas que a gente tira, o enfoque dos treinamentos, a análise de riscos, as entrevistas, as recomendações práticas, inclusive de aquisição de tecnologias, isso varia muito de acordo com o porte do cartório, o nível de maturidade em segurança que o cartório já tem, os fornecedores que o cartório tem acesso, e toda uma série de outras circunstâncias, às vezes até a mentalidade, a idade das pessoas. A pessoa gosta de uma comunicação mais direta, mais descolada, uma comunicação mais formal, por e-mail, por WhatsApp, por áudio, por vídeo. A gente procura ambientar a nossa atuação em tudo isso. Então, isso faz um grande diferencial, que faz justamente os cartórios se sentirem muito mais seguros de que estão avançando na questão da LGPD, e não apenas fazendo uma coisa formal e que não estou entendendo muito bem. Então, a gente se pauta em todos esses padrões, essas referências, mas a gente atende cada cliente como único. E essa metodologia, eu vejo que você já disse aí que funciona, né? E como é que você mede tudo isso? A gente gosta de metrificar as coisas, né? Não adianta eu dizer assim, eu sou um empresário, também eu sou um vendedor, né? Eu dizer assim, muito bom, compre, né? Que bacana, né? Não, a gente consegue validar na prática. O primeiro critério, né, é o índice de satisfação de clientes. Então, a gente faz, às vezes pontualmente, às vezes de um caráter geral, pesquisas de satisfação, a gente tem notas muito próximas de 10, né? Quer dizer, os clientes estão muito satisfeitos, às vezes elogiam muito, e o principal elogio, né, que a gente diz do adulto, ele é a carteira, né? Quer dizer, se eu gosto um pouquinho de você, eu te elogio. Se eu gosto muito, eu te contrato. Exato. E também eu vou indicar você para os meus amigos, né, que confiam em mim, eu não vou queimar meu filme com eles. Então, a gente tem muito, quer dizer, a carteira, quer dizer, a pessoa já contratou, ok, mas ela continua contratando para uma manutenção. Cerca de 90% dos nossos clientes continuam, né, nos contratando ali para uma manutenção, mesmo não tecnicamente, se não precisando disso, né? Porque confiam, porque sentem segurança com a gente e tudo mais. E o segundo aspecto é que a gente sabe nos cartórios que não basta você gostar, tem que o seu corregedor, o seu fiscalizador ali gostar, né? Então, a gente viu que os nossos clientes, quando eles passam pelas correições, inspeções, correção ordinária, extraordinária, todas essas coisas, os nossos entregáveis, né, aquilo que a gente faz no cartório é validado.
não tivemos ainda nenhum apontamento, já há anos atuando, de corregedoria dizendo que o que a gente fez estava incompleto ou estava errado. Então, isso também é um sinal de que realmente, né, não basta assim a gente agradar o cliente ali, ele ficar feliz, mas ele tomar bomba lá na fiscalização. Não, ele chega na fiscalização muito seguro e, inclusive, eventualmente recebe elogios até da corregedoria, o que a gente sabe que às vezes não é tão comum, mas do ponto de vista da LGPD recebe esse elogio por ter um sistema robusto ali de proteção de dados. E para o futuro, João, o que você enxerga para o ECNR? Quais são os próximos passos? Ok. A gente sabe que a adequação à LGPD é uma coisa que tem início e fim dentro dos cartórios, das empresas e tudo mais. Então, é uma coisa que vai diminuindo porque ao longo do tempo, porque os cartórios, eles começam a adequação e terminam. Então, esses projetos é um mercado, né, que diminui mês a mês, né, ano a ano. A uma hora vai chegar que os cartórios quase todos estão adequados e um ou outro só que vai ainda procurar esse serviço. Mas a proteção de dados é uma coisa que veio para ficar na sociedade e você precisa manter essa conformidade, precisa se atualizar periodicamente, né? Então, a gente aposta aí no serviço de encarregado de dados. Tanto atender bem os clientes que a gente já atende, como a gente faz, mas também, cada vez mais, chegam novos clientes que já fizeram alguma coisa de LGPD, já fizeram uma adequação internamente com outras empresas, mas tem notícia do nosso trabalho, dos nossos diferenciais e nos busca para fazer um aprimoramento, uma validação, para ter um acompanhamento, assim, como um contador, né, que vai lá e faz um projeto assim, de início e fim, planejamento tributário numa empresa, por exemplo, e depois ele é contratado para ser o contador para sempre, para fazer a folha de pagamento para sempre, lá, por exemplo, daquela empresa ou daquele cartório. Mesma coisa, né, a gente, né, às vezes a gente vai lá para fazer um serviço específico, mas a tendência é que a gente continue acompanhando. É a mesma coisa, né, na nossa analogia lá com as normas de trânsito, né, nós temos um processo em que a gente tira a carteira de trânsito. A gente começa, faz as aulinhas teóricas, aulas práticas, tira a carteira, faz o exame, tira a carteira. Isso acabou. Só que eu tenho que continuar cumprindo a legislação de trânsito, senão o que pode acontecer? Eu vou tomar multa, eu vou perder a carteira, vou ter a carteira suspensa. É mais ou menos a mesma coisa, né? Você tirou ali a sua carteira ali de habilitação em proteção de dados, mas agora é interessante que você mantenha isso para ter uma segurança aí no seu cartório. E se fez sentido para você os nossos diferenciais, a nossa metodologia, venha conversar com a gente, eu tenho certeza que a gente vai entregar muito valor e muita segurança para o seu cartório. O pessoal que está em casa e aquela pessoa que ainda patina na LGPD, qual a dica que você daria, João? Olha, eu diria assim, as pessoas vão contratar quem elas confiam. Se não fez sentido para você, a nossa empresa, a nossa atuação, tudo bem, procure outra, mas não deixe para depois, né? Daqui a um ano você vai querer ter começado agora, como o pessoal diz, né? Isso pode ser qualquer projeto na vida e também LGPD. A dica que eu digo é o seguinte, não tenha nenhum extremo, né? É aquilo que eu falei anteriormente. Não deixe tudo para depois, mas também não fique desesperado. Ache algum jeito, né? Alguma assessoria ou algum programa, algum treinamento e vá fazendo a adequação conforme você consiga. E tem uma consistência nisso ao longo do tempo. Tenho certeza que você vai me agradecer se você cumprir essa recomendação. Eu gostei muito do bate-papo, achei interessantíssimo. Mas aí agora, como é que o pessoal faz para te encontrar? Como é que faz para encontrar o ICNR nas redes sociais? Então, você pode ir pelo Instagram, né? Se você utilizar o Instagram, @ICNR_oficial. ICNR Oficial, você vai encontrar ali o nosso material. Na descrição do perfil no Instagram, tá? Você vai ter ali o link com várias outras coisas, procurar os nossos serviços, nosso contato, WhatsApp e tudo mais. Caso você prefira olhar nosso site, tem várias outras informações lá, tem o nosso blog para você se atualizar, aprender, www.icnr.com.br. Então, dessas duas formas, você vai encontrar todos os outros contatos, e-mail, telefone, também as outras redes sociais. Bacana, eu conversei hoje com o empresário João Rodrigo, né, falando sobre o ICNR, o Instituto de Compliance Notarial e Registral
aqui no nosso podcast. Muito obrigado, viu, João? Até a próxima e a casa está sempre aberta para você. Não, eu que agradeço, então, essa participação aqui no podcast, que já nasceu grande, né? Nós que E agradecemos. eu fico muito feliz com a nossa conversa e com certeza a gente vai ter outros momentos. E levamos um pouco de informação sobre a LGPD, né? Sim. Através do ICNR. Muito obrigado, João. Até a próxima. Despede do pessoal na câmera do meio. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.